A espionagem técnica na Fórmula 1 continua sendo uma realidade, mesmo que discretamente aceita por todas no paddock. Quem confirma isso é Pedro Della Rosa, ex-piloto e atual embaixador da Aston Martin, na participação num programa Pole Position da DAZN, ao lado de Paul Espargaró, piloto de testes da KTM na MotoGP. Della Rosa, que viveu os bastidores do polêmico Spygate de 2007, enquanto piloto de testes da McLaren, explicou que a vigilância mútua entre equipes permanece viva e bastante ativa, apenas com métodos mais discretos e rotinizados. Abre aspas. Todas as equipes têm fotógrafos que vão tirar fotos umas das outras, mas agora todos nos conhecemos. É algo normalizado, parece um desfile de moda, mas cada canto é pensado para ser eficiente. A fala de Della Rosa encontra eco em uma investigação recente do El Confidencial, que conversou anonimamente com um dos chamados espiões da F1, identificado como José Juan. O fotógrafo que atua infiltrado sob credenciais de mídia ou agência revelou detalhes de como essa prática funciona na prática. Às vezes, você só tem um segundo para capturar aquela parte antes que eles a escondam. Você pode surpreendê-los quando descarrega os carros do caminhão ou após um acidente com guindaste. Tem que estar sempre alerta e não ser previsível. Ele também explica que o timing é tudo. Uma abertura momentânea de carroceria ou asa pode fornecer dados preciosos sobre o design aerodinâmico de um adversário. E por isso, cada movimento é coreografado por engenheiros e mecânicos. E olha só o tamanho da obsessão, só para você ter uma ideia aí do outro lado. Durante a visita guiada de Espargaró à garagem da Aston Martin em Silverstone, Della Rosa também ofereceu um panorama da obsessão quase maníaca que rege a F1 atual. Ele mostrou que até o túnel de acesso à garagem é projetado com precisão milimétrica. Longe do glamour, tudo é pensado em termos de eficiência e performance. Parece um desfile de moda, mas cada detalhe é funcional. O posicionamento da ferramenta, o espaço de trabalho, o tipo de iluminação, nada é por acaso. Segundo o espanhol, essa atenção aos detalhes se estende até as mínimas partículas de sujeira. Se você entra na pista com tinta grudada no pneu, já perde desempenho. E o nível de sofisticação não para por aí. Ele revela que a equipe conta com até 70 engenheiros acompanhando remotamente a telemetria em tempo real, enquanto o carro ainda não está na pista. No bate-papo com Paul Espargaró, as comparações entre Fórmula 1 e MotoGP foram inevitáveis. O piloto espanhol da KTM destacou o contraste de estrutura e orçamento, mas Della Rosa apontou uma diferença crítica. A F1 vive da obsessão por dados, telemetria e aerodinâmica, áreas que a MotoGP ainda explora de forma limitada. A aerodinâmica tem impacto direto no desempenho, e é aí que está a próxima fronteira para a MotoGP evoluir. Embora não tenha sido citado diretamente na entrevista, a presença de Andrew Newey observando o carro da Aston Martin Silverstone, como revelaram fotos recentes, dá ainda mais peso ao tema da espionagem técnica. A imagem do lendário projetista britânico, livre no mercado desde maio, foi vista como uma provocação visual e um sinal de interesse mútuo. Seja espionagem velada ou troca de conhecimento, a F1 segue sendo um jogo de xadrez tecnológico, em que cada clique de uma câmera pode valer décimos preciosos e até vitórias. Enfim, a paciência acabou. Quase 2 décadas no comando da Red Bull, Christian Horner está fora. A decisão tomada pela alta cúpula da equipe e referendada pelos acionistas tailandeses da marca de energéticos foi finalmente oficializada após o GP da Áustria. E a razão é clara: crise interna, desgaste institucional e ameaça iminente de perder Max Verstappen. A saída de Horner representa um divisor de águas para a equipe que dominou a Fórmula 1 nos últimos anos. Em seu lugar, Larry Max assume o comando, numa tentativa urgente de reorganizar a estrutura esportiva e política do time. Gostaríamos de agradecer a Christian Horner por seu trabalho excepcional nos últimos 20 anos. Declaração de Oliver Mintzlaff, diretor esportivo do grupo Red Bull, que também mencionou: ele será sempre parte da nossa história. Desde a morte de Dietrich Mateschitz em 2022, Horner passou a acumular poderes. Ele controlava praticamente tudo: direção da equipe, áreas técnicas, unidade de potência e até marketing. Mas esse domínio absoluto acabou se tornando sua ruína. E nas palavras de um especialista do F1 Insider, Horner cavou sua própria cova. A confiança interna começou a ruir com as acusações de comportamento inapropriado feitas por uma funcionária da Red Bull em 23, caso revelado publicamente em 24. O episódio comprometeu a estabilidade emocional e operacional da equipe. Os efeitos foram devastadores. Os desertores. Andrew Newey, guru da aerodinâmica, decidiu sair. Rob Marshall, engenheiro-chave, foi para a McLaren. Jonathan Whitley, ex-gerente esportivo, agora lidera a Sauber, futura equipe da Audi. Todos deixaram o time sob o mesmo argumento: o ambiente se tornou insustentável sob Horner. O francês Laurent Max, até então na Racing Bulls, foi nomeado
nomeado como chefe de equipe Red Bull. Sua missão é clara: reorganizar a casa e convencer Max Verstappen a permanecer. Segundo fontes do paddock, o tetracampeão mundial deixou claro para a Red Bull que não ficaria enquanto Horner continuasse no comando. Essa pressão teria sido o fator definitivo para a decisão da cúpula em Milton Keynes. Max tem contrato até 28, mas o F1 Insider afirma que há cláusulas de desempenho que poderiam permitir sua saída antecipada. Uma delas, se ele não estiver entre os 3 primeiros do campeonato até o GP da Hungria, pode se desvincular legalmente da equipe. Além disso, o conselho da Mercedes já autorizou Toto Wolff a negociar abertamente com Verstappen. O dirigente teria recebido carta branca para discutir salário, benefícios e até garantias técnicas, como a promessa de um motor superior a partir de 26. E nas palavras de Ralf Schumacher, se um piloto não quiser mais correr por uma equipe, sempre há uma solução. E há um detalhe curioso: o Wolff e Verstappen estariam de férias ao mesmo tempo com suas famílias na Sardenha. Fontes indicam que os dois estão em barcos próximos na região. Coincidência? Com o vácuo de poder deixado por Horner, havia rumores sobre uma possível entrada de Sebastian Vettel em um cargo consultivo. Mas segundo fontes da F1, essa possibilidade foi descartada por hora. O tetracampeão segue de fora do universo da Red Bull. Com Horner fora, a Red Bull tenta se reorganizar. Max herda uma equipe tecnicamente ainda forte, mas fragilizada politicamente e emocionalmente. A permanência de Max será a peça-chave para definir se o time voltará a voar alto ou continuará em queda livre. Por enquanto, os fatos são simples. Horner está fora, Vettel não volta, Verstappen ainda é uma incógnita. O jogo definitivamente virou em Milton Keynes. Fontes internas da equipe apontam que a demissão não foi apenas resultado de disputas políticas e fracassos técnicos. Ela teria sido, sim, um movimento calculado para manter Max Verstappen. Em uma reportagem com ex-integrante da equipe, que foi chamado de mate por questões de anonimato, revelou os detalhes de uma batalha silenciosa pelo controle da Red Bull e como o time Verstappen saiu vitorioso. Abre aspas. O pirata é do time Verstappen e o Chris não era. Ele, Horner no caso, queria segurar um pouco a influência da família Verstappen nas decisões da equipe. Segundo Mate, Horner tentou conter o avanço da influência direta de Max, seu pai Jos Verstappen, o empresário Helmut Vermaelen, engenheiros e mecânicos ligados ao piloto. O grupo, segundo ele, formava uma força interna com amplo respaldo da parte austríaca da Red Bull, o que teria isolado Horner progressivamente. Todos queriam a saída do Chris. Acho que o Chris tomou algumas decisões capitais ou as influenciou nos últimos anos. Em todas elas, o Team Verstappen foi contra. Em resumo, todo mundo odeia o Chris, essa é a verdade. A permanência de Horner já vinha sendo contestada desde 23, após acusações internas de comportamento inapropriado. Mas de acordo com Mate, o que realmente selou sua queda foram uma sequência de decisões mal recebidas pelos principais atores da equipe. Entre os principais erros listados, a tentativa de seguir com o projeto de motor próprio da Red Bull Powertrains, ignorando sinais claros de dificuldades técnicas, a oposição à aliança com a Porsche, que segundo Mate, teria sido crucial, a perda de Andrew Newey insatisfeito com o ambiente e com falta de perspectiva, o veto à contratação de Daniel Ricciardo como parceiro de Verstappen, o escândalo interno com uma funcionária nunca totalmente esclarecido. Abre aspas. São várias as razões. O Chris acreditava que poderiam fazer o motor do ano que vem competitivo de cara. Eu não acredito. Ele trabalhou contra a parceria com a Porsche, o que foi um erro crucial. Com a Red Bull vivendo sua pior temporada desde 2020 e apenas em 4º lugar no campeonato de construtores, Max começou a evitar qualquer compromisso público com a equipe, mesmo tendo o contrato até 28. Se eles não conseguiram que o Max cumpra o contrato agora, vou ficar muito, mas muito surpreso. É o mínimo que tinham que conseguir mandando o Chris embora. Segundo informações obtidas dos bastidores da F1, Max possui cláusulas que o liberam da equipe caso ele não esteja entre os 3 primeiros no campeonato até o GP da Hungria. Como falei recentemente, mas tem algo que eu não acrescentei. E tirar o pé. Se você está insatisfeito na equipe, dependendo do contexto, sabendo o carro, sabendo da crise que ronda a Red Bull, será que tirar o pé não seria uma solução viável até para Verstappen partir para a cláusula do contrato? Meus amigos, tirar o pé pode ser uma solução, hein? Então, sua permanência, portanto, passava diretamente pela saída de Horner. Uma pressão que, conforme apurado, foi decisiva para a mudança no comando. O novo comando da equipe, agora sob Laurit Max e Alan Remain, é visto com respeito, mas com incerteza. Para o ex-membro da Red Bull, a equipe precisará abrir mão do projeto de motor próprio e buscar alternativas. A Porsche tem expertise, tem dinheiro e as melhores fábricas de motores do mundo. A Red Bull precisa disso, ou que fale com o Toto Wolff e passem a usar as UPs da Mercedes. Estão gastando uma fortuna nessa empreitada, quase loucura, para fazer os próprios motores. Até onde eu sei, a coisa não está indo nem perto do planejado. A tão especulada entrada de Sebastian Vettel como consultor, segundo Mate, também não vai se concretizar neste momento.
o tetracampeão mundial teria abandonado as conversas, e caso a Porsche não volte, a saída pode estar na Mercedes. Se a Porsche não fizer uma nova incursão, a solução pode ser negociar diretamente com o Toto Wolff. Agora que o Chris não está, isso ficou muito mais fácil. Enquanto o Christian Horner se despede da equipe que ajudou a transformar em campeã, a Red Bull se vê diante de uma encruzilhada histórica. E Verstappen agora, com mais influência do que nunca, parece estar no centro de todas as decisões. Sir Lewis Hamilton não apenas aprova a ideia de ver Max Verstappen ocupando o lugar que ele deixou na Mercedes, como ainda recomendaria a equipe alemã ao rival que o destronou de forma polêmica em 21. Em meio a rumores de uma possível transferência do tetracampeão holandês para Brackley a partir de 26, o heptacampeão mundial afirmou que não teria nenhum problema com a movimentação e destacou que o motor é o fator decisivo na escolha de Max. Max não fez nada. Ele fez o que precisava fazer em termos de vitória, então não acho que seria um problema. A declaração veio durante o fim de semana do GP da Grã-Bretanha, no qual a especulação sobre a aproximação entre Toto Wolff e Verstappen voltou com força. Após recusar uma mudança em 25, o holandês, que vive um ano de tensão com a Red Bull e pode acionar cláusulas de saída até o GP da Hungria, é novamente visto como alvo da Mercedes para 26, ano em que começa uma nova era de motores na Fórmula 1. Já imaginou? Do inimigo ao herdeiro. A rivalidade entre Hamilton e Verstappen ficou marcada pelo campeonato de 21, quando o então piloto da Red Bull venceu o britânico em Abu Dhabi após decisões polêmicas da direção de prova. Desde então, o relacionamento entre os dois oscilou entre respeito e frieza, mas declarações de Hamilton nesta quarta-feira sugerem um novo tom quase conciliador. Claro que recomendaria a Mercedes. O que posso dizer é que, se alguém me perguntasse sobre a Mercedes, é uma equipe incrível, com paixão natural. Eles têm ótimos funcionários, uma ótima fábrica, um ótimo ambiente para trabalhar. Hamilton também fez questão de elogiar sua antiga equipe rival. A verdade é que a Red Bull tem sido uma equipe incrível. Há tantas pessoas excepcionais lá, eles dominam há anos. A possível ida de Verstappen para a Mercedes tem um ponto central: os motores. Com o novo regulamento técnico previsto para o ano que vem, o desempenho das unidades de potência se tornará um dos elementos mais imprevisíveis do grid. Enquanto a Mercedes é amplamente vista no paddock como favorita na nova geração, a Red Bull enfrentará o desafio de desenvolver seu primeiro motor próprio, com dúvidas crescentes sobre seu progresso. A Mercedes construirá um motor incrível no ano que vem, porque é nisso que eles são particularmente bons. Essa seria a parte mais importante, com certeza. Max estará analisando o motor. Ele é um oponente forte em qualquer carro. Eu realmente não penso muito sobre isso. Fontes internas indicam que Verstappen não está confortável com o avanço técnico da Red Bull Powertrains e que o atraso no desenvolvimento pode ser um fator determinante para a ruptura. A saída de Christian Horner da chefia da equipe foi interpretada como um gesto da Red Bull para manter Max, mas ainda assim a possibilidade de uma mudança não está descartada. Como noticiaram anteriormente, o conselho da Mercedes já teria autorizado o Toto Wolff a iniciar negociações mais concretas com Max. Já Hamilton, por agora, piloto da Ferrari, evita alimentar especulações, mas deixa claro que não veria com maus olhos um futuro com o Verstappen como protagonista de sua antiga equipe. Enquanto isso, o paddock da F1 entra em um breve recesso antes do retorno do GP da Bélgica, de 25 a 27 de julho em Spa-Francorchamps, e com sprint. A pausa, no entanto, promete ser apenas no calendário. Nos bastidores, o mercado de pilotos e as negociações técnicas seguem a todo vapor. E na sua visão aguçada, por que Lewis Hamilton incentivaria Max Verstappen a ir para a Mercedes? O que Lewis Hamilton ganharia com isso, na sua opinião? Comente aqui embaixo. Você, sendo Max Verstappen, permaneceria na Red Bull por mais um ano para ver como o motor se comporta, ou não? Iria para a Mercedes, onde aparenta, não temos certeza, aparenta ter um projeto mais sólido. O que você faria? Também deixa aqui nos comentários. Você era do time Todo Mundo Odeia o Chris? Ou até gostava de Christian Horner? E no mais, muito obrigado pela sua audiência. Eu peço pra você o famoso triplo C. Curte, comenta e compartilha. Curtiu, comentou e compartilhou? Não marca bobeira! Se inscreva no canal e junte-se a uma comunidade de mais de 60 mil inscritos. Clica no sino de notificação para ser notificado na palma de sua mão com conteúdo diário aqui do nosso canal. Ontem, hoje, amanhã e sempre. Eu sou Tio Barba no canal Hora do Piloto e até o próximo vídeo.